E se eu te dissesse que, em 1930, no Brasil, milhões de pessoas acreditaram que estavam diante de uma transformação real, um momento em que surgia a esperança de um governo que protegeria os mais pobres e daria voz ao povo, encerrando anos de injustiça. Mas existe uma pergunta que poucos fazem. Essa promessa era realmente o início de uma nova era ou apenas o começo de algo complexo? Hoje você vai entender como Getúlio Vargas se tornou o símbolo dessa esperança e por que essa história ainda levanta tantas dúvidas. Naquele período, no final da chamada República Velha, o Brasil vivia sob um sistema político dominado por elites agrárias. O povo tinha pouca participação real. Em cidades como Rio de Janeiro e São Paulo, trabalhadores enfrentavam jornadas exaustivas e baixos salários. Sem garantias trabalhistas, a insatisfação crescia. O sentimento era claro. O país precisava mudar urgentemente. Foi nesse cenário que Getúlio Vargas emergiu após a Revolução de 1930, assumindo o poder com um discurso totalmente novo. Ele prometia romper com o passado, aproximar o governo do povo e construir um Brasil mais justo, conquistando o apoio popular. A promessa era clara: criar direitos para trabalhadores e transformar o Estado em um agente de proteção social. Medidas como a criação de instituições voltadas ao trabalho começavam a surgir e o discurso de um novo Brasil ganhava força. O país parecia mais moderno, justo e humano. Mas toda promessa poderosa carrega uma tensão invisível por trás das câmeras. Até onde um líder pode ir para cumprir aquilo que promete? Quando o poder cresce, ele ainda pertence ao povo? Enquanto o Brasil acreditava estar entrando em uma nova era, decisões silenciosas moldavam um futuro que poucos conseguiam enxergar. A ascensão de Vargas mudou o Brasil para sempre, deixando um legado de progresso e questionamento desenhados. O pai dos pobres, o líder que protegeu trabalhadores, o homem que mudou o país. Mas e se eu te disser que essa é só metade da história? Existe uma versão que raramente aparece nos livros, uma versão que foi cuidadosamente escondida ao longo do tempo. E quanto mais você olha de perto, mais percebe que aquilo que parecia heroísmo pode ter sido algo muito mais calculado. O que você faria se descobrisse que muitas das decisões que pareciam proteger o povo também serviam para concentrar poder? Será que ele realmente defendia os mais fracos? Ou estava construindo uma imagem perfeita para nunca ser questionado? A linha entre líder e manipulador é mais tênue do que parece. E é exatamente nesse ponto que a história começa a ficar desconfortável. E aqui está o mais inquietante. Quanto mais você investiga, mais surgem indícios de que nada foi por acaso. Discursos, decisões, até crises. Tudo parece ter seguido um roteiro. Mas por quê? O que estava realmente por trás dessa construção? Fica comigo, porque o que vem a seguir vai mudar completamente a forma como você enxerga essa história. Agora me responde com sinceridade. Você realmente sabe quem foi Getúlio Vargas? Ou só conhece o nome? Porque a maioria das pessoas repete frases prontas, lembra de um outro fato, mas nunca parou para entender a história completa. E isso não é por acaso. Às vezes, aquilo que não sabemos diz muito mais do que aquilo que nos ensinaram. Se você perguntasse agora para alguém na rua o que ele realmente fez, será que saberiam responder? Ou será que ouviríamos respostas vagas, incompletas, cheias de dúvidas? E se a história que chegou até nós fosse apenas uma versão simplificada menos ou até mesmo conveniente? E é exatamente aí que mora o perigo. Porque quando ninguém conhece a história completa, qualquer narrativa pode parecer verdade. Mas calma menos, ao longo desse vídeo, você vai começar a enxergar as peças que estavam faltando. E quando tudo se encaixar, talvez você nunca mais veja essa figura da mesma forma. Antes de tudo, você precisa entender uma coisa. O Brasil não era apenas desigual, ele era frio com o próprio povo. Durante o governo de Washington Luiz, existia uma ideia brutal, menos a de que os problemas sociais eram apenas uma questão de repressão. Agora pense nisso. E se de repente alguém surgisse prometendo exatamente o oposto? Não como discurso, mas como ruptura total. É nesse cenário que entra Getúlio Vargas, não apenas como mais um político,
mas como alguém que virou a lógica do jogo. Enquanto antes o povo era tratado como problema, agora ele passava a ser tratado como prioridade. Mas será que essa mudança era tão simples quanto parecia ou existia algo por trás dessa imagem cuidadosamente construída? Esse contraste criou algo poderoso. Não era apenas política, era narrativa. De um lado, repressão. Do outro, proteção. De um lado, medo. Do outro, esperança. Mas aqui está o ponto que quase ninguém percebe. Quanto maior a promessa, maior o poder que ela pode esconder. E talvez seja exatamente aí que essa história começa a ficar perigosa. Agora vem a parte que faz muita gente defender Getúlio Vargas até hoje. Ele não ficou só no discurso, direitos que hoje parecem básicos simplesmente não existiam. Jornada de trabalho, salário mínimo, férias, tudo isso começou a surgir ali. Mas deixa eu te provocar. Será que esses avanços foram apenas conquistas sociais? Ou também uma forma inteligente de ganhar controle? Ao mesmo tempo, o país começava a se transformar economicamente. O Estado passou a liderar a industrialização, criando empresas e moldando o futuro do Brasil. Era como se o governo dissesse: nós vamos construir essa nação com as próprias mãos. Mas quando o Estado cresce tanto assim, quem realmente passa a ter o controle? Porque aqui está o ponto central. Ao mesmo tempo que direitos eram criados, o poder também era concentrado. O mesmo governo que protegia também controlava. E essa mistura de benefício com domínio é o que transforma líderes em algo maior e perigoso. A pergunta é: até que ponto o progresso veio com um preço invisível? Enquanto o Brasil acreditava estar construindo um futuro mais justo, algo inquietante acontecia no restante do mundo. Regimes fortes, centralizadores e cada vez mais autoritários começavam a surgir. Mas será que o que estava acontecendo lá fora era tão distante assim da realidade brasileira? Ou será que o Brasil estava seguindo silenciosamente o mesmo caminho? Na Alemanha, Adolf Hitler consolidava seu poder usando medo, crise e manipulação. Um incêndio, um inimigo em comum, uma narrativa bem construída e, de repente, direitos desapareciam. E se essa mesma estratégia estivesse sendo usada em outro lugar, com outro nome, mas com o mesmo objetivo, de volta ao Brasil, a ascensão de Getúlio Vargas começava a revelar padrões inquietantes, discursos fortes, centralização de poder e a promessa de ordem em meio ao caos. Coincidência ou influência direta? Essa é a pergunta que poucos fizeram menos e que pode mudar completamente a forma como você enxerga essa história. Imagine acordar em um país onde, de um dia para o outro, tudo muda. Liberdades desaparecem, decisões passam a vir de uma única voz. E tudo isso justificado por uma ameaça invisível. Foi exatamente assim que começou um dos períodos mais sombrios da história do Brasil. Getúlio Vargas foi ao rádio anunciar um plano que colocaria o país em risco, uma suposta conspiração comunista. O medo se espalhou rapidamente. Mas aqui está o detalhe. O documento que sustentava essa ameaça era falso. E mesmo assim, foi suficiente para mudar o destino de uma nação inteira. Com o medo dominando a população, medidas extremas passaram a ser aceitas. O Congresso foi fechado, partidos foram extintos, direitos desapareceram quase sem resistência. Aos poucos, o país deixava de ser uma democracia. E o mais assustador, tudo isso aconteceu com apoio de parte da população. Mas aqui está o ponto que quase ninguém discute. Até que ponto isso foi necessário? E até que ponto foi estratégico? O combate a um inimigo pode justificar a perda da liberdade? Ou será que o objetivo sempre foi o poder absoluto? A resposta não é simples menos, mas entender isso muda completamente a forma como enxergamos essa história. Você provavelmente aprendeu que Getúlio Vargas foi o pai dos pobres. Mas e se eu te dissesse que, ao mesmo tempo, ele também construiu uma máquina silenciosa de controle, uma máquina que não precisava gritar porque ela fazia algo muito mais eficiente. Ela fazia as pessoas terem medo de falar. Enquanto o país avançava em direitos trabalhistas, nos bastidores, um sistema começava a se formar. Um sistema onde discordar podia custar caro.
A censura não chegava avisando, ela simplesmente acontecia. Jornais deixavam de publicar certas notícias, rádios mudavam o tom e opiniões desapareciam como se nunca tivessem existido. Você consegue imaginar viver em um lugar onde questionar o governo não é apenas mal visto, mas perigoso? Aos poucos, a informação deixava de ser livre e passava a ser cuidadosamente moldada. Mas talvez o mais inquietante não fosse o silêncio, e sim o que acontecia com quem ousava quebrá-lo. Opositores eram perseguidos, investigados e, em muitos casos, desapareciam do debate público. Não era só política, era um recado claro: há limites que você não deve ultrapassar. E a pergunta que fica é: quantas histórias nunca chegaram até você? E aqui está o ponto mais perturbador. Enquanto tudo isso acontecia, grande parte da população ainda via Vargas como um herói. Como isso é possível? Como um governo pode ser, ao mesmo tempo, protetor e opressor? Essa contradição não é um erro. Ela é a chave para entender o que realmente estava acontecendo naquele período. Antes mesmo do período mais duro do regime, sinais já estavam ali, escondidos à vista de todos. Repressões violentas, confrontos abafados, relatos que nunca ganhavam destaque. A história oficial falava de progresso, mas nos bastidores, algo muito mais sombrio começava a se desenhar, e quase ninguém percebia, ou talvez preferisse não perceber. Delegacias e centros de detenção guardavam histórias que dificilmente saíam de suas paredes. Espancamentos, abusos, silenciamento, mas aqui está o detalhe mais inquietante. Muitos desses relatos simplesmente não chegavam ao público. A censura não apenas controlava o presente, ela apagava o passado antes mesmo que ele pudesse ser contado. E quando a verdade tenta surgir, o que acontece? Ela é desacreditada, ignorada ou enterrada. Quantos casos foram esquecidos? Quantas vozes foram caladas antes de serem ouvidas? A ausência de informação não significa que nada aconteceu. Às vezes, significa exatamente o contrário. No fim, o que resta é um quebra-cabeça incompleto. Uma história construída com peças visíveis e muitas outras escondidas. E talvez a pergunta mais desconfortável seja essa: se você só conhece a parte contada, o quanto da verdade ainda está faltando? Você já parou para pensar se tudo o que você acredita sobre um líder tivesse sido cuidadosamente construído para você acreditar? Durante o governo de Getúlio Vargas, a informação deixou de ser apenas notícia e passou a ser estratégia. Os jornais, rádios e discursos não eram só meios de comunicação, eram ferramentas de influência, enquanto o povo ouvia sobre progresso, direitos e conquistas. Uma narrativa era moldada nos bastidores, criando um herói quase intocável. Mas aqui entra a pergunta que poucos fazem: o que estava sendo escondido? Porque ao mesmo tempo em que a imagem de pai dos pobres crescia, vozes contrárias simplesmente desapareciam. Críticas eram silenciadas, jornais censurados, opiniões apagadas antes mesmo de existirem. E assim, pouco a pouco, a verdade deixava de ser o que acontecia e passava a ser o que era permitido mostrar. E é aqui que a história fica ainda mais inquietante, porque quando você controla o que as pessoas veem, você controla o que elas acreditam. A propaganda não apenas informava, ela emocionava, convencia, criava um sentimento de gratidão. E talvez seja por isso que, mesmo diante de abusos, muitos ainda viam Getúlio Vargas como um salvador. Mas até que ponto isso era real? Agora vem o ponto mais intrigante de todos. Como um governo autoritário consegue ser amado pelo próprio povo? Mesmo com censura, repressão e controle, milhares de pessoas iam às ruas apoiar Getúlio Vargas. Parece contraditório, mas não é tão simples assim, porque enquanto a liberdade era limitada, benefícios concretos chegavam à vida das pessoas. E aqui entra um detalhe poderoso. Quando alguém melhora a sua vida, você tende a confiar nessa pessoa. Direitos trabalhistas, salário mínimo, proteção ao trabalhador, tudo isso gerava uma conexão emocional profunda. Não era apenas política, era sobrevivência. E quando o povo sente que finalmente está sendo visto, ele pode ignorar aquilo que não quer enxergar.
Mas isso levanta uma reflexão incômoda. Será que o apoio era totalmente espontâneo? Ou também era resultado de influência e controle? Porque quando a informação é filtrada e a emoção é direcionada, a percepção muda. E talvez seja por isso que o nome de Getúlio Vargas continuava sendo defendido com tanta força. A pergunta que fica é: apoio ou construção? Poucos líderes na história caíram do poder carregando tanto apoio quanto Getúlio Vargas. Pressionado por forças militares e políticas, ele foi retirado do comando do país menos. Mas aqui está o detalhe que muda tudo. O povo não queria sua saída. Enquanto bastidores ferviam com conspirações e articulações silenciosas, nas ruas crescia uma pergunta inquietante. Como um líder tão poderoso poderia simplesmente desaparecer? O que parecia ser o fim. Na verdade, era apenas uma pausa estratégica. Anos depois, o mesmo homem que havia sido afastado retorna. Não pela força, não por golpe, mas pelo voto popular. Isso levanta uma dúvida poderosa. O que faz um povo devolver o poder a alguém que já caiu? Teria sido memória curta, ou uma conexão emocional profunda, construída ao longo dos anos? O retorno de Getúlio Vargas revela uma das maiores contradições da história política brasileira. Um líder que foi ao mesmo tempo contestado e desejado. Para uns, um salvador. Para outros, um perigo. E essa dualidade cria um ponto de tensão perfeito, porque quando alguém divide tanto opiniões, o final dessa história dificilmente será tranquilo. Mas o retorno não trouxe estabilidade, trouxe confronto. A oposição crescia com força e nomes influentes começaram a desafiar abertamente o governo de Getúlio Vargas. Discursos inflamados, acusações públicas e uma pressão cada vez maior criavam um ambiente explosivo. A pergunta agora não era mais se algo aconteceria, mas quando tudo iria explodir. Denúncias começaram a surgir, e não eram pequenas. Escândalos, suspeitas e conflitos internos corroíam o governo por dentro. A cada novo dia, a pressão aumentava menos, como uma panela prestes a explodir. E no centro de tudo isso estava Getúlio Vargas, tentando manter o controle. Mas por quanto tempo? O cerco se fechava, aliados se afastavam, inimigos avançavam e a pressão se tornava insustentável. O líder, que já havia controlado o país com firmeza, agora enfrentava talvez seu momento mais frágil. E é aqui que a história atinge seu ponto mais crítico. Porque quando um líder encurralado perde as opções, qualquer decisão pode mudar o destino de uma nação. Naquele momento, tudo parecia prestes a desmoronar. O homem mais poderoso do Brasil estava encurralado, pressionado por todos os lados. O que ninguém imaginava era que Getúlio Vargas já havia tomado uma decisão silenciosa, fria e irreversível. Mas por que alguém que ainda tinha apoio popular escolheria esse caminho? O que realmente estava acontecendo por trás das portas fechadas do poder? Na manhã decisiva, o silêncio tomava conta do ambiente, até que um som rompeu tudo. Um único disparo mudou o rumo da história do Brasil. Getúlio Vargas não apenas deixou o poder, ele transformou sua própria morte em um ato político. Antes disso, escreveu palavras que atravessariam gerações, carregadas de dor, acusação e sacrifício. Mas será que aquilo foi desespero ou estratégia final? A notícia se espalhou como um choque nacional. Em questão de horas, o país parou e a narrativa mudou completamente. De acusado, Getúlio Vargas passou a mártir. Sua morte não encerrou sua história, menos ela a eternizou. E talvez essa tenha sido sua jogada mais poderosa, transformar o fim em um novo começo. Na memória de milhões, o que aconteceu depois ninguém conseguiu prever. O povo foi às ruas em massa, tomado por uma dor quase inexplicável. Choravam, gritavam, se aglomeravam como se tivessem perdido alguém da própria família. A figura de Getúlio Vargas deixava de ser apenas política, agora era emocional. Mas como um líder tão controverso conseguia despertar tanta devoção? Era um contraste difícil de ignorar. O mesmo homem acusado de autoritarismo agora era defendido com paixão. Para muitos, ele não era um ditador, era o pai dos pobres. A dor coletiva revelava algo mais profundo. Não era apenas
sobre política, era sobre identidade, pertencimento e esperança. Afinal, o que faz um povo amar alguém apesar de tudo? Naquele instante, nas ruas tomadas e nos olhos marejados, nascia algo maior que um governo. Nascia um mito. Getúlio Vargas deixava de ser apenas um homem e se tornava símbolo. E talvez seja por isso que, até hoje, sua história não termina. Ela continua sendo debatida, questionada e sentida. Porque algumas figuras não morrem. Elas permanecem. E se eu te dissesse que a morte de Getúlio Vargas não foi o fim, mas o começo de algo muito maior? No momento em que ele deixou a vida, algo inesperado aconteceu. Sua imagem deixou de ser apenas política e começou a se transformar em símbolo. Mas símbolo de que exatamente? De um líder injustiçado ou de um estrategista que sabia exatamente como queria ser lembrado? A verdade é que, naquele instante, nascia um mito. E mitos não morrem, eles se espalham. Mas aqui está o ponto mais inquietante. O legado de Getúlio Vargas não foi construído apenas por suas ações. Foi construído pelo sentimento das pessoas. Enquanto alguns o viam como o pai dos pobres, outros enxergavam algo muito mais complexo. E é exatamente essa mistura de admiração e controvérsia que mantém seu nome vivo até hoje. Afinal, quantos líderes conseguem, décadas depois, ainda dividir opiniões com tanta intensidade? E talvez a pergunta mais poderosa não seja quem foi Getúlio Vargas, mas por que ele nunca saiu da história. Será que foram suas decisões, seus discursos ou aquele último ato que transformou sua saída em eternidade? Porque no fim, poucos entram para os livros, mas raríssimos entram para o imaginário de um país inteiro. E é exatamente aí que mora o verdadeiro poder. Quando a história acaba, mas a influência continua. Parabéns a você que chegou até o final desse vídeo. Se você quer entender um pouco mais sobre como o Brasil chegou até hoje, como estamos hoje, é graças a essas histórias passadas. Então nós vamos ter várias personalidades, de presidentes a personalidades de pessoas que fizeram a diferença aqui no Brasil para nós chegarmos até aqui hoje. Então eu te convido a dar um joinha no vídeo, a compartilhar, a se inscrever no canal, porque nós vamos ter muito mais histórias, muito mais relatos sobre personalidades do Brasil. Então eu te convido a assistir também a um vídeo que eu vou deixar aqui de lado, a se inscrever no canal e nos curtir, que você vai ser muito importante para que nós possamos continuar a trabalhar e gerar vídeos interessantes para todos. Um abraço e até o próximo vídeo.